Esse vídeo é para você que sofre com dor na coluna e quer se livrar dessa dor de uma vez por todas, garantindo uma coluna forte e saudável. Eu vou te ensinar os 5 piores hábitos para a dor na coluna, para que você elimine cada um desses hábitos e possa se livrar da dor. Eu sou Gabi Cantarelas, fisioterapeuta, especialista em tratamento para dor na coluna, atuo na área há mais de 9 anos e com certeza vou te falar coisas que você nunca deve ter ouvido, porque aquela balela de não poder ficar com uma postura corcundinha ou precisar sentar de uma maneira correta no trabalho ou até mesmo aquela coisa de não poder carregar peso, sabe? Isso é muito ultrapassado e a ciência comprovou que essas coisas nem têm relação com dor na coluna. Eu vou te ensinar o que tem de mais atualizado na ciência. Vamos lá? O quinto pior hábito para a coluna é não ingerir a quantidade correta de água. Você está tomando sua água direitinho? Sabe por que isso é importante? Os nossos músculos são 75% compostos de água. E essa água é importante para transportar os minerais, os aminoácidos que são fundamentais para a saúde do músculo. Músculos que não são saudáveis vão gerar uma coluna sem estabilidade, uma coluna sem proteção e, consequentemente, uma coluna doente e com dor. O quarto hábito que causa muitos problemas na coluna é não ingerir a quantidade correta de proteína na alimentação, como peixes, ovos, frango, carne, feijões. Novamente, os nossos músculos precisam dessas substâncias para conquistarem uma saúde, um vigor, digamos assim, para construir células robustas. E quando nós não temos proteínas o suficiente, o músculo também não consegue ser produzido no nosso corpo e com menos músculo, menos massa muscular, nós temos também maior fragilidade na coluna. Afinal, acho que vocês já entenderam, a nossa coluna é sustentada pelos músculos. O terceiro pior hábito para dor na coluna é não saber manejar o seu estresse e a sua ansiedade. Eu tenho certeza que eu peguei todo mundo nesse daqui. Calma, eu não tô falando que você não pode ficar ansiosa nem estressada, porque isso seria impossível. Ninguém consegue, afinal, nosso corpo foi projetado de uma forma que a gente se preocupa mesmo, a gente fica estressada mesmo, é uma reação natural. Agora, é importante aprender a lidar com essas emoções. Eu gosto sempre de trazer para as minhas pacientes o que a Bíblia fala a respeito disso, porque apesar de não ser aqui um estudo bíblico nem nada, a palavra de Deus tem muito a nos falar a respeito da ansiedade e eu pratico o que a Bíblia fala e me ajudou muito. Eu era uma pessoa muito ansiosa. Então, uma das coisas que eu recomendo é que a gente siga o que fala em Filipenses 4:6. Lá fala assim: não fiqueis ansiosos, mas em tudo, por súplicas e ações de graças, entreguem os seus pedidos a Deus. Então, quer dizer assim, quando você estiver ansiosa, ajoelha, pede para Deus. Ou então, mesmo na sua cabeça, se você está no trabalho, em algum lugar que não dá para ajoelhar, pede para Deus, fala: Deus, eu tô tão nervosa com isso, eu tô preocupada com isso, você pode me ajudar, pode acalmar meu coração, me dar discernimento, me dar sabedoria. Sabe, aprender mais sobre como Deus é soberano e pode nos ajudar, ajudou muito na minha vida, mais do que qualquer terapia. Olha que eu já fiz muitas e eu sempre recomendo para todo mundo. Eu acho que não tem tratamento melhor. Então aprenda a lidar com o seu estresse e com a sua ansiedade, porque o estresse e a ansiedade causam muitos danos ao nosso corpo como um todo, mas também à nossa coluna. Se vocês não sabem, vale lembrar, quando nós estamos estressadas e ansiosas, nós mandamos muita tensão para os nossos músculos. Essa tensão excessiva nos músculos gera inflamação, dor e começa a causar um desequilíbrio, não só na coluna, mas em todo o corpo, que fica mais propenso a lesões. O segundo pior hábito para a coluna é ficar muito tempo numa postura só. Veja bem, não tem problema ficar um pouquinho corcundinha, não tem problema ficar um pouco com a perna cruzada, não tem problema ficar um pouco em pé, não tem problema. O problema é ficar muito tempo na mesma posição. Por quê? A nossa coluna precisa de movimento. A nossa coluna, ela só recebe nutrição, hidratação através do movimento. Lá dentro da coluna, nós temos os discos intervertebrais. Esses discos, eles são ricos em líquido, eles são como amortecedores em gel do nosso tênis, sabe? Bem fofinhos.
Quando nós movimentamos pouco a nossa coluna, esses amortecedores eles vão ficando cada vez menos irrigados de líquido, vão ficando cada vez mais secos e com essa falta de lubrificação ficam também mais predispostos a lesões e a dores. Por isso é muito importante mover o corpo. Coluna foi feita para se movimentar. Lembre-se sempre dessa máxima. A melhor postura é a próxima. O primeiro, top 1, talvez você já até saiba, mas vale a pena lembrar. O pior hábito para a coluna é o sedentarismo. Coluna precisa de músculos fortes, de músculos flexíveis, não só nas costas em si, mas em todo o corpo. Porque se eu tenho pernas fracas ou pouco flexíveis, quando eu vou agachar para pegar uma criança ou para brincar com meu pet ou para limpar a minha casa ou para pegar um objeto que caiu, eu vou, ao invés de usar a força dos meus músculos da perna, sobrecarregar minha coluna. Se eu tenho braços fracos, quando eu preciso fazer alguma coisa com os braços, na limpeza da casa, no meu trabalho, na vida em geral, se esses braços estão fracos ou sem flexibilidade, eu vou sobrecarregar a minha coluna cervical, que é o pescoço. Então eu preciso de um corpo inteiro forte e flexível para que então a minha coluna fique livre de dor. E não se trata só disso. O exercício físico, ele tem um poder analgésico natural. Sabe aquele remedinho que você toma quando tá com dor na coluna, lá no final do dia? Então, o nosso corpo libera essas substâncias de forma natural quando nós praticamos exercício físico. Além disso, o exercício físico é um anti-inflamatório natural e muito potente. Por isso, uma vida sem exercício é uma vida com o corpo mais inflamado, com mais dor, mais fraqueza, mais instabilidade e com certeza menos qualidade de vida. Se você gostou desses conteúdos, se você quer saber mais sobre como cuidar da sua coluna, me siga aqui no canal para mais dicas. Beijos!